Então a regra é clara. Vai pro chuveiro. Foi pênalti! Esse cara é ladrão. E eu acho que vou tomar um cacete aqui, esse negócio. Eu nunca levei desaforo para casa. Xinga quando entra, xinga quando volta, xinga quando desce. Fique de olho no apito, o jogo é narracional, nasce ganhando grito. O cara é meio masoquista. O árbitro é o anticristo do futebol. Se ele der um pênalti a favor do time da casa aos 45 do segundo tempo, o time ganha de 1-0, ele vai sair aplaudidíssimo. E o árbitro é uma vocação. Quando eu fui jogar futebol na várzea, eu jogava no gol. E os caras falaram que eu parecia com o Marola, que jogou no Santos, o goleiro. Nas horas que meu time não estava jogando, o pessoal falava assim, pô, vai apitar lá, Marola, apita lá, apita lá. E eu comecei a apitar. E um dia o Almir Laguna, que foi árbitro da federação, estava vendo eu apitar e tal, sempre queria lá, via. Um dia ele me chamou e falou assim, ô Luemer, você gosta de apitar, não gosta? Eu falei, eu gosto. Ele falou, por que você não aprende? Entrei por causa do meu pai, acho que a culpa dessa loucura é do meu pai. Né? Eu quis ter mais um diploma de especialização para que eu pudesse dar um embasamento maior na minha atividade. Teve um torneio dessas categorias e lá nós tínhamos apenas 2 árbitros que colaboravam na arbitragem, o Everson e o Luiz Carlos. Aí me convidaram para compor o trio e dali senti uma paixão muito grande pelo trabalho e aí começou a minha história na arbitragem. A gente trabalhava aqui na Rádio Bandeirantes, eu fazia dupla de reportagem com o Éter Rodrigues e nós vimos um anúncio na Gazeta Esportiva dizendo assim, a Federação Paulista vai abrir inscrição para a escola de árbitro. Éter, vamos fazer o seguinte, vamos cursar essa escola, vamos nos enfronhar no meio dessa juizada e vamos ver quem é que rouba. E a gente depois, como jornalista, a gente acaba dizendo quem é. Eu apitava futebol de praia, estudava educação física e um dia a federação fez um curso. Eu fiz o curso na Federação do Rio de Janeiro, mas eu não esperava que aquilo ali fosse uma profissão, porque nunca foi. Mas era um investimento. Agora, mais do que isso, era uma coisa que me dava muito prazer. Se me derrubar, eu tô na área, o juiz tem que apitar. Na verdade, todo árbitro tem que trabalhar porque é obrigado. Mas é uma mentira dizer que o árbitro não vive da arbitragem. Viver como árbitro é muito relativo. Vamos supor, eu sou árbitra FIFA, então eu poderia muito falar, olha, o árbitro que chega ao quadro internacional, ele consegue viver só da arbitragem. Isso não é verdade. O que ocorre? Eu ganho por jogo. Então, se eu fizer 5 jogos no mês, eu vou ganhar por jogo, então automaticamente eu vou conseguir ter uma renda, não vou dizer ótima, mas legal. Vamos supor que, Deus me livre, eu venha cometer um erro grave num jogo, que isso pode acontecer, nós somos falhos. Automaticamente eu vou ser penalizado e vou ficar aí de 30 a 60 dias sem estar trabalhando. O árbitro tem que ter outra atividade, para lhe dar independência para apitar futebol. Porque se ele ficar pensando no dinheiro do futebol para viver, ele na hora de dar um pênalti, ele pensa 2 vezes. A gente fica preocupado em não prejudicar ninguém para não sair da escala, porque aquele dinheirinho que ele apita 2, 3 vezes por semana faz falta no fim do mês. O problema da especialização como um profissional é que esbarra na legislação do Brasil, onde você tem que ter 35 anos de atividade profissional, você tem que ter uma idade mínima de aposentadoria e um árbitro, ele atua, quando se tiver sucesso, ele atua por no máximo 20 anos. Então é um problema. Se você se dedicar exclusivamente à arbitragem profissional, você tem que ter uma atividade paralela que lhe dê condições de você ter uma aposentadoria posterior. Se você for olhar por outro lado a importância que nós temos hoje no futebol que tem milhões e milhões de investimentos por todas as partes, eu acho que o árbitro ainda é uma figura que está muito aquém daquilo que da importância que ele representa, que ele tem no cenário do futebol. Porque hoje o jogador é profissional, o gandula é profissional, os únicos elementos que ainda não são profissionais são justamente o quê? Os cartolas e a arbitragem, justamente onde tem mais problema. Eles acham assim, se o árbitro tiver uma outra profissão, então ele ele tem uma outra renda, então dificilmente ele vai ser sujeito a uma corrupção, a acertar um resultado. Mas não é isso que vai fazer o árbitro fazer isso. O que vai fazer ou não é questão de caráter. Você tem ou você não tem. Muito mais importante que você tenha um conhecimento de regra, muito mais importante que você tenha vocação para ser juiz, é você ser uma pessoa com credibilidade. O cara sabe quem que ele quer. E o cara que cai na primeira vez, aí já fica na boca do povo. Eu costumo dizer que o árbitro de futebol tem que ser igual ao policial que quando você está numa determinada rodovia. Se o guarda chegar e te multar imediatamente, você vai ficar quieto. Mas tem aquele guarda que chega e fala assim, sabe como é que é, né? Então eu costumo dizer que o árbitro tem que ser aquele guarda que chega e multa imediatamente. E eu procuro ser esse cara que multa.
Porque quando você tem essa atitude de chegar e multar, dificilmente você vai dar uma abertura para alguém te chegar e fazer alguma proposta. De propina? 2 vezes, né? Ponte Preta e Santo André, e outra vez no Come Fogo, Botafogo Comercial. Eu sempre disse, ai daquele que chegar perto de mim com um papo bobo, vai tomar no meio do nariz. E eu dou mesmo. Então nunca tive esse tipo de problema, não por essa postura, mas por demonstrar claramente que não tem conversa mole. O árbitro que aceita, papo bobo, que o cara convida, vamos almoçar e não sei o quê, e sabe do interesse que aquela pessoa tem que parar de apitar, porque é sugestionável. Foi uma catástrofe, né? Esse episódio com o Edilson. Porque ele acabou prejudicando muita gente. Essa que é a grande verdade. Prejudicou o torcedor, prejudicou o clube e principalmente o jogador de futebol. Não digo que todos que são corruptos e tal, mas que existe tentativa de influência, de pressão, isso há muitos anos. Eu acho que para mudar isso aí tinha que profissionalizar, encontrar uma forma de profissionalizar. O Edilson Pereira de Carvalho, agora, que é o pivô dessa história toda, é um cara que não tinha outra atividade profissional, ele vivia exclusivamente do salário dele como juiz. Se o árbitro não tiver nível, se for um cara aberto a conversas, claro que esse pessoal vai proliferar. Eu nunca permiti e nunca andei em ambientes que propiciassem esse tipo de conversa. Porque não existe hoje, dentro da minha ótica, juiz que vá roubar. A incompetência é tão grande que nem isso eles sabem fazer. A arbitragem brasileira está uma desgraça. Não vou dizer que a arbitragem do Brasil seja uma porcaria, é das melhores do mundo. E por ser uma das melhores do mundo, a gente vê como ela está com problemas. O que tem maior potencial para ser o melhor do Brasil é o Paulo César de Oliveira, já não é mais. E o Simon já foi, o Carlos Eugênio Simon já foi o melhor do Brasil. Há um vácuo. A arbitragem paulista está entre as melhores do mundo. Na década de 80, por exemplo, 10 árbitros de grande peso, que tinham 7 na FIFA e mais 3 esperando naquela ânsia de entrar. O Simon, na minha opinião, ainda é o melhor árbitro brasileiro. É o árbitro que deve ir à Copa do Mundo na Alemanha ano que vem. O Wilson de Souza Mendonça era muito teórico. Acho que hoje, no Brasil, é o árbitro que está em melhor momento. E o Paulo César de Oliveira, por exemplo, é um árbitro que eu considero o árbitro que, com qualidade natural, o melhor que tem. Só que o Paulo César de Oliveira, desculpa o termo, é um cagado de passarinho. Se tiver um voando, se fizer, ele vai cair na roupa do Paulo. Mas, tecnicamente, é o melhor que eu já vi. Existe um grupo de árbitros que são diferenciados de outros, de melhor categoria. Agora, dentre esses árbitros, a diferença é muito pouca de um para outro. E por isso que eu acho que não existe melhor árbitro do mundo e nem melhor árbitro do Brasil. Existe melhor árbitro, o árbitro da moda, o árbitro que mais se adapta àquele tipo de jogo, o árbitro que está atravessando a melhor fase. O árbitro ele vai se acomodando na carreira. Então o Paulo César Oliveira, quando apareceu, ele foi um fenômeno. Hoje o Paulo César é mais um, porque ele apita com nome. Então já não cumpre a regra. O Simon é a mesma coisa. Quer dizer, o Simon só apita em final. Porque final, o Brasil inteiro e mais não sei quantos países estão assistindo o jogo. Então para ele interessa, porque ele é um árbitro que tem chance de apitar a Copa do Mundo. Final de Copa do Mundo é um jogo que a responsabilidade é muito maior, pode coroar a tua carreira, quer dizer, você pode ter um jogo maravilhoso e assim, poxa, lembrado como apitou a final de Copa do Mundo e não teve nenhum problema, nenhuma lambança, ou pode, numa final dessa, ficar marcada como um desastre da tua carreira. E o fato de ser uma final de Copa do Mundo que implica em 2 grandes países. Quer dizer, são jogos diferentes. A responsabilidade de uma final de Copa do Mundo é um negócio que você só sabe da responsabilidade, no meu caso, depois que você apita. Uma Copa do Mundo não é o fruto de uma semana de trabalho, é um trabalho longo. Chegar na Copa do Mundo e ser eleito como foi eleito por 585 jornalistas, o melhor árbitro do mundo, é gratificante. É um reconhecimento, é o troféuzinho que eu tenho lá em casa. No campo internacional, normalmente a situação ela é um pouco mais conservadora, né? Normalmente eles optam por árbitro mais rodado, com mais experiência, com mais idade. E eu estou engatinhando, respeitando a hierarquia, porque nós temos hoje no quadro da FIFA o Márcio Rezende Freitas, que é um excelente árbitro, inclusive está encerrando a carreira nesse ano.
Carlos Eugênio Simon, que hoje é o nosso principal árbitro, no meu ponto de vista, com muita experiência internacional. São árbitros com mais idade do que eu, com mais experiência, mas que também, num futuro bem próximo, irão deixar a arbitragem. Aí eu acho que vai abrir um espaço muito grande para o Gaciba, que entrou na FIFA esse ano e está realmente atuando muito bem, o Weber Roberto Lopes. É cor de rosa, choque. A bandeirinha mulher, absolutamente nada contra, em alguns casos tudo a favor. A arbitragem feminina já vejo problemas. O único país do mundo que mulher apita jogo de homem é no Brasil. E na verdade isso só foi feito para a mídia. É para a mídia. Não é que o Fará, a Silva Regina é muito ruim de apito. A Ana Paula bandeira bem. Depois de 5 anos na primeira divisão de Campeonato Brasileiro, eu já consegui mostrar para o Brasil que as mulheres têm condições. Esse ano de 2005 eu tive o privilégio de receber o título de melhor árbitra assistente do Campeonato Paulista entre homens e mulheres. Então, quer dizer, hoje já não existe mais isso. Hoje, quando eles avaliam a Ana Paula, eles avaliam como se fosse um homem também. Então, graças a Deus, pelo menos em relação à mídia, isso já está caindo por terra. Isso é muito bom. Porque fisicamente ela tem uma questão que eu não sou da área, mas quem é da área diz. Elas têm, de um modo geral, em média, 20% a menos da capacidade física, de velocidade, de resistência, enfim, de capacidade física em relação ao homem. E o futebol cada vez mais profissional, cada vez exigindo mais, uma árbitra só não dá conta. É uma comparação injusta. Você tem árbitros que, obviamente, não têm o mesmo preparo físico de um jogador, ainda mais um jogador vigoroso como o grafite, e não precisam ter necessariamente, não está marcando o grafite, ele não precisa correr junto com o grafite, não precisa desarmar o grafite, ele só precisa ter a capacidade de acompanhar o lance de perto. Mas você vê a discussão que isso gerou, até de serem consultados, né, a ponto de serem consultados especialistas em medicina esportiva, em fisiologia, dizer, não, realmente uma mulher nunca vai ter o preparo físico do grafite. Tudo bem, mas o ponto não é esse. O ponto é se ela precisa. Fisiologicamente falando, realmente, não tem nem como falar, não, o homem é superior à mulher. Não tem como fugir isso. Só que assim, o meu tiro de 50 metros, eu corro no mesmo tempo que o homem. Não tenho dúvida de que, dependendo da sua qualidade, ela pode ser árbitra, pode ser assistente. Trabalhar nas mesmas qualidades que o árbitro, o homem, tem. Acho ótimo, acho muito bom. Acho primeiro que tem umas gostosas aí apitando, que não é brincadeira. Aquela tal de Ana Paula é um tesão, aquela menina. Eu, se fosse no estádio, eu só comprava ingresso onde ela fosse bandeirar. De costa, ela ficava correndo na minha frente ali. Isso só no começo, tá? Começou o jogo, Aninha, a gente veio aqui pra te ver, tá? Aquela coisa toda. Começou o jogo, marquei impedimento contra a equipe, aí é normal aqueles, né? Aquelas ofensas básicas. Primeiro jogo misto do mundo, eu apitei com a Silva Regina. Quando começou o jogo, todo mundo, sim senhora, dona, não senhora, tal. Aí no segundo tempo, eu estava acostumado com ela, pô, apita esse negócio, não mexe mais o saco, vai lavar panela, só não tem marido. Tomei um pontapé na bunda em São José dos Campos, tomei um tapa na orelha em Bauru. Cansei de peitar, cansei de virar cotovelo na barriga de jogador que vem por trás pra você pra te peitar, e os caras me respeitavam pela força. Os dois encostou, um no outro, vão pra fora direto. Eu não quero nem saber. Os dois, eu não quero saber. E cala a boca pra não sair. E quando terminou o jogo, eu lembro de um tenente que encostou em mim, assim, com uns 4, 5 soldados, e falou assim, é o seguinte, o senhor vai, vamos defender o senhor, mas se apanhar, bate também. Só que você dava uma, porque você era o alvo, né? Não é, eu estava com os bandeirinhas juntos, mas eu era o alvo. Então eu dava uma e tomava 36, né? Eu tomei uma voadora do Gandula que eu não caí, porque o anjo da guarda deu uma apoiada assim, né? Bom, na verdade eu acho que eu cumpro uma função, um papel social muito importante, né? Acho que o nosso povo anda tão estressado, tão chateado com todas essas situações que ocorrem no nosso país, e uma maneira muito interessante de desestressar, extravasar todas as emoções, eu acho que é num campo de futebol e feliz ou infelizmente com a figura do árbitro, né? A raça é terrível, os caras são malucos mesmo, porque eles nunca conseguem agradar. Só não tem problema quando o time da casa ganha bem, entendeu? Senão você vai ter problema sempre, não adianta. O maior torcedor eu vou xingar o árbitro sempre, e o maior jornalista cada vez mais eu entendo o árbitro. Fique de olho no apito, que o jogo é na raça e uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar. Fique de olho no apito, que o jogo é na raça e uma luta se ganha no grito. E se o juiz
juiz apelar. Não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar. O domingo é de guerra, o campo é de terra, o boteco é do lado. Na hora marcada, a meia rasgada, o joelho ralado. É debaixo de chuva, é debaixo de sol, é no meio da lama.